Olá, semeadoras e semeadoras do Brasil, semeadores e semeadores, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Esse é o canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos começando mais um trimestre da editora Betel Dominical. Olha que revista maravilhosa. Isso aqui é presente, ganhei do Mário, lá da Assembleia de Deus em Campinas, superintendente geral lá. Muito obrigado pelo carinho. Nós estamos na lição número 1 e estamos no quarto trimestre, que foi escrito pelo nosso pastor, já conhecido, nosso grandíssimo pastor comentarista, pastor Valdir Alves de Oliveira. Sempre que ele vem, sempre que ele comparece na editora Betel, é bênção. Então prepara aí o seu coração, porque tem muita coisa boa para a gente aprender. Vamos falar hoje sobre Jetro. Tem algumas coisas interessantes para você precisa saber, polêmica também um pouquinho sempre, mas não para você polemizar na classe, mas para você ficar por dentro. Fica com a gente que tem muita coisa boa. Prepara aí o seu cafezinho, seu pererê, seu chamate. O meu já está aqui, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Vamos trabalhar hoje não com flipchart, mas com quadro interativo. Você faz essa cópia e trabalha com o seu flipchart, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta. Bom, e nós já voltamos. E você que está querendo ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Presta atenção, gente. Membro tem vídeo exclusivo. Vídeo exclusivo. Toda semana a gente posta sempre mais um vídeo. Principalmente esse trimestre, eu vou querer postar pelo menos um comentário sobre cada um desses personagens que a gente vai estudar, tá bom? Se você até não assistiu o vídeo de apresentação do quarto trimestre, não deixe de assistir. Ele está disponível para os membros, depois ele passa para todo mundo assistir, depois fica privado só para os membros, tá bom? Bom, mas se você quiser o conteúdo que a gente produz, o flipchart, o material do quadro, caça-palavra, o questionário personalizado, slide, aí você tem que ser apoiador do canal. Sendo apoiador do canal, eu posso mandar para você toda semana, aí, 4 vezes por mês, a gente manda todo o conteúdo. Cada lição você recebe o link para você entrar na pastinha lá e baixar tudo que tem direito. Esse é para o site do Apoia-se. O telefone também está aqui embaixo, o link também está aqui embaixo, você vai ser direcionado para lá e vai apoiar o canal, vai ser descontado um valor que você vai pagar ali, né, vai nos ajudar e vai, então, poder usufruir desse conteúdo aí, tá bom? Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, só chegamos aqui com a ajuda de vocês, afinal, né, é um canal independente que conta com as orações de vocês que têm nos ajudado. Bom, também lembrando aí que se você não tem problema, porque a gente também está aqui para ajudar todo mundo. Afinal de contas, nós estamos aqui para ajudar no crescimento do reino. Pelo telefone da bênção, 96517-2154, aquele telefone que o Brasil já conhece, onde você vai entrar em contato ali, vai falar com a equipe Boa Semente, vai me convidar para tomar um tererê aí, um pequi. O pessoal de Goiás aí, alô Goiás, quero ver vocês firmes aí. Bom, aí você vai entrar ali e você vai entrar no grupo de Zap, nas comunidades, ou no Telegram, e toda semana também você recebe material gratuito que é produzido pela equipe Boa Semente. Ok? Esse pessoal trabalha também toda semana, está postando, também tem um plano de aula, também tem questionário, tá bom? E é muito interessante você estar aí ajudando. Você pode também ter contato com o livro dos jovens, também que a gente grava também para jovens, com a Poliana e com o Romo. Bom, é isso que eu quero falar com vocês aí. Eu quero também aproveitar rapidinho que a gente está aqui conversando com vocês para dizer aí, ok, pelo telefone da Benção 96517-2154, é o telefone que o Brasil já ganhou. Você entra em contato comigo e me convida. Como eu fui agora, ó, aqui eu quero mostrar para vocês, eu fui no projeto Cuidando da Alma, que é do pastor Daniel, né, e da missionária Jarilda, de AD Campo Grande, ADCG Vila Nova. Olha que coisa linda, maravilhosa. Aí eu ganhei aí a minha necessaire, deixa eu mostrar. Morram de inveja, misericórdia. Inveja da de Deus. E aqui não tem ninguém com inveja. Aí essa aqui é minha também, caneca, tudo que você imaginar lá, foi bênção. Um abraço aí, pastor Daniel mora no meu coração e a pastora Jarilda também.
Muito obrigado. Nesse final de semana também tivemos um simpósio de igreja maravilhosa, muito bem organizada. Olha aqui que eu ganhei uma plaquinha. Olha aí, ó. Essa plaquinha que eu ganhei, muito legal, muito bacana aí. Um abraço aí para o pastor Seabra e para a pastor na presença de Deus. Que bênção, irmão, que bênção. Eliezer Gonçalves e pastor Eliúde Gonçalves. São os pastores presidentes lá. Olha, muito material, muita igreja que sempre faz esse trabalho, né, esse ministério do ensino. E lá também, pelo telefone, como eu estava falando, 9617-2154, o telefone que você entra em contato com a gente e pode nos convidar. Vamos à lição de hoje, lição de número 1. Jetro, conselhos sábios aliviam os fardos. Texto áureo, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Êxodo 18:18. Verdade aplicada, é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. O objetivo da lição são 3: conhecer a história de Jetro, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros e identificar os benefícios de boas práticas na caminhada ministerial. Nosso texto está em Êxodo capítulo de número 18. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Vamos falar com Deus? Os hinos, sim, direção. Os hinos são 115, 515 e 600. Vamos falar com Deus, Pai. Estamos na Tua presença, precisamos ouvir a Tua voz. Mais uma vez, para estudar, Senhor, a Tua palavra, nos ajuda, nos ensina, nos orienta. Dá-nos, ó Deus, conhecimento a respeito daquilo que vai ser ministrado nesta noite, neste dia, nesta manhã, no momento que nós chegarmos à casa dessa pessoa, através dos aparelhos, celulares, smartphone, através, Senhor, das telas de TV. Senhor, eu te agradeço porque temos alcançado uma grande quantidade de pessoas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que têm se juntado a esse canal e pela oportunidade de estar em contato com os teus filhos e compartilhar a tua santa e gloriosa palavra. Ore conosco, Pai. Precisamos aprender para poder, antes, Senhor, meu Deus, ó Pai, de ensinar, saber, ó Deus, corretamente a tua palavra. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, na dinâmica de hoje, a gente vai agora para o nosso quadro interativo. Eu vou montar com você, passo a passo, a nossa aula. A gente vai fazer juntinho aqui o nosso esboço, tá bom? Juntinho comigo. Vem comigo aqui na minha tela e tem os comentários também. Eu quero agradecer ao Rio de Janeiro, está começando a acordar, está começando a aparecer aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, já estamos aqui com o nosso quadro, né? Então, já está aqui todo mundo observando o quadro. Você pode baixar também aqui com a gente. Você que é membro vai receber isso. Então, nossa introdução, eu quero destacar o tema principal. Qual é o tema principal? Conselhos sábios. Esse é um tema, mas também eu posso ter outro tema também, né? Eu posso dizer também que esse tema também pode ser chamado de a importância de ouvir conselhos. Aqui, ouvir bons conselhos. Então, eu acho até que essa aqui seria, né, o tema principal. Acho que a segunda ficou até melhor. Acho que essa aqui ficou até a importância de se ouvir conselhos. Acho que é essa a ideia fundamental, a importância de ouvir conselhos. De quem vem esse conselho, né? De quem é que dá esse conselho no texto que nós vamos estudar hoje na lição 1? Jetro. Quem é Jetro, né? Uma figura muito pouco estudada na Bíblia, mas muito importante. A gente pode dizer que Jetro, né, que vem dessa terra aqui, ó, terra de Midian, eu já vou começar a escrever no nosso mapa mesmo, né? Jetro, ele é importante porque ele vai ser o mentor de Moisés. Jetro, como você sabe, ele é sogro de Moisés. Como é que é essa história dele, né?
Moisés foi criado no Egito e depois aprendeu a viver como estrangeiro em Midian. Justamente nessa terra aqui é que Moisés estava tomando conta das ovelhas do próprio Jetro, tá? Jetro, ao acolhê-lo, não apenas lhe deu moradia e esposa, porque Jetro era pai de Zípora. Grave esse nome, ela vai ser também uma pessoa importante na vida de Moisés, Zípora. Então ele era pai de Zípora, ele dá a Moisés a esposa, ele acolhe Moisés. E quando ele acolhe Moisés num momento de crise. Qual a crise que ele estava passando? Foi depois que Moisés foi expulso. Moisés foi expulso do Egito porque ele havia assassinado um homem. E aqui Jetro acolheu ele dentro da sua família. Isso preparou Moisés para lidar como um povo nômade, porque o povo de Midian era nômade, eles cuidavam do gado e ficavam por ali. Não como um príncipe do Egito, mas como um pastor. Foi com Jetro que Moisés começou a entender de liderar, a entender a importância de lidar com ovelhas. Olha que interessante, né? É um momento que ele vai aprender com seu sogro ali, trabalhando com seu sogro sobre isso. Poucos exploram que Jetro ajudou a Moisés a descolonizar sua liderança, ensinando-lhe outro ritmo de vida baseado em sabedoria e cuidado pastoral. Olha que, poxa, que interessante aqui. Moisés saiu do Egito com uma cabeça formatada no Egito. Tá? No Egito ele vai aprender ciência, no Egito ele vai aprender sobre tecnologia, ele vai aprender sobre os deuses. E Moisés sai de lá com a sua cabeça formatada, com a sua cabeça quadradinha quando ele sai do Egito. Quando ele vai agora, que depois que ele liberta o povo e vai justamente vagar no deserto ali, ele está com aquela cabeça ainda formatada, está com aquela cabeça ainda toda formatadinha e achando que ele iria, talvez como faraó, liderar todo o povo que estava no deserto. E aí foi Jetro que vai falar para ele, explicar que no deserto tem um outro ritmo. É preciso descentralizar. É preciso você pegar as informações e não centralizá-las, mas compartilhá-las. Moisés ia aprender com seu sogro Jetro sobre liderança compartilhada. Olha aqui quanta coisa. Vou passar aqui para a nossa próxima página para tentar aqui organizar, né? Então, Jetro, vamos lá organizar aqui o nosso esboço. Está acompanhando comigo, vai escrevendo aí na tela também, né? Vou botar em vermelho. Deixa eu ver aqui. Jetro foi mentor de Moisés. Mentor de Moisés. Então, isso é muito importante. Jetro é o homem que vai mostrar para Moisés um outro mundo. E o que acontece? Qual é o sistema? O que está acontecendo aqui? 600 mil pessoas ali saíram praticamente do Egito e Moisés ele vai ter a prática de querer liderar e julgar todo o povo sozinho. E segundo a Bíblia, o texto que a gente estava começando aqui a ler, lá justamente em Êxodo 18, ele percebeu que o povo ali ele ficava todo à mercê de Moisés, e Moisés ia liderando e ia julgando as causas. Que causas? Uma ovelha saiu da minha herdade e passou para outra. O meu vizinho quebrou a cerca lá, que estava lá. A minha barraca estava lá porque todos moravam em tendas, de repente um menino, ele tacou uma pedra na minha barraca, furou a minha barraca, aí o pai não quer me indenizar. Então, às vezes, um brigou com o outro lá, uma briga de família. Tudo isso era sem ser julgado. Aquele povo é um povo ainda escravo. Era um povo que tinha uma mentalidade escrava. E essa mentalidade escrava fazia com que eles precisassem mesmo de leis, né? Precisassem de uma organização que eles não possuíam. E Moisés, então, ele vai justamente ser esse homem que vai tentar ali, de alguma forma, organizar, vai tentar trazer para esse povo, dar essa organização necessária, que eles não possuíam. O problema é que Moisés vai tentar fazer isso sozinho, vai tentar fazer isso só ele e tentando julgar todo o povo. E aí aparece alguém chamado Jetro. Jetro agora chega, quer dizer, aparece não, já estava na história, e aí você vai perguntar assim, de onde vem Jetro? É que Jetro, quando Moisés, quando ele recebe em Êxodo 3 a missão de libertar o povo, vai ele e vai o seu irmão Arão.
Então, ele pegou as suas filhas, a sua esposa, suas filhas, sua filha, sua mulher Zípora, deixou com seu pai, que era Jetro, em Midian, e foi rumar, né, rumou em direção ao Egito. Então, foi Jetro que ficou com a filha, né, esse tempo todo. E não sabemos quanto tempo também levou lá no Egito até a libertação do povo. O certo é que o casal, a família aqui estava separada. O que Jetro faz? Depois que o povo é liberto, que agora Moisés está com o povo no meio do deserto, ele traz a filha de volta para entregar ali a Moisés. Só que, nesse momento, ele percebe que o que Moisés está fazendo não é bom. E aí o Jetro vai dar conselhos ali, né? Esse conselho que ele vai dar é, na verdade, um manual de liderança. É, na verdade, aqui, ó, um manual de liderança. Deixa eu escrever aqui melhorzinho. Não, deixa eu botar aqui. Sobre liderança compartilhada, né? Ou seja, ensinou sobre a importância dessa liderança ser compartilhada e não centralizada. Isso aqui é muito importante, porque Moisés agora estava sendo ensinado a compartilhar a carga e não a assumir toda a responsabilidade ou assumir toda a carga. E é importante porque aqui, no caso, a gente percebe como que Moisés também foi humilde ao ouvir os conselhos, que a gente vai trabalhar isso na lição. Ele ouviu os conselhos do seu sogro. Ele podia dizer assim: não, meu sogro não é nem de Israel, não faz parte do grupo de Israel, por que eu vou ter que ouvir meu sogro? Por que eu vou ter que ouvi-lo? Não, vou só ouvir aqui o povo de Israel. Não, ele foi um homem muito sábio, porque apesar de Jetro não fazer parte da sua religião, porque a Bíblia vai dizer mesmo que depois, mais tarde, Jetro vai dizer, olha, eu tô louvo a Deus, né? Existe realmente um Deus em Israel. Alguns dizem que ele parece se converter mesmo a Jeová, porque ele vê que realmente o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. No entanto, ele traz conselhos. E o Moisés foi humilde em poder aceitar isso, em poder entender que era importante aquilo que era ensinado para ele. E ele aprendeu, ele tomou aquilo para si, né? Ele poderia dizer que não, ele poderia não aceitar, mas ele vai aceitar aquilo e tomar para si. Nesse conselho, agora, que tipo de conselho que ele vai dar, né? Esse conselho não é um conselho simplesmente material, ou seja, não estamos falando aqui apenas de uma organização material. Nós podemos dizer que esses conselhos são conselhos também teocráticos. Por que conselhos teocráticos? Eu vou ter que abrir aqui mais uma página aqui para a gente conversar. Que tipo de conselhos são esses? Alguns aspectos do conselho de Jetro. Primeiro, justiça. Jetro está passando aqui ensinando sobre justiça. Segundo lugar, Jetro está falando sobre líderes tementes a Deus, características do jogo daqueles que julgam, tementes a Deus. Que mais? Honestos. Que mais? Incorruptíveis. Olha que coisa linda, ó. Três características, tá a caneta aqui, três características de homens que podem julgar, que podem exercer tarefa de liderança. Aliás, eu vou botar aqui no lugar de líderes, porque eles são líderes de valor. Três características aqui de líderes de valor. Quais são? Primeiro, é temente a Deus, né? Primeiro, temente a Deus. Deus tem que ser o centro da justiça. Nós não podemos julgar, nesse caso aqui, está se julgando segundo os padrões divinos, e não segundo os padrões morais, sociais ou humanos, mas nos padrões mais elevados. Tem que ser honesto, ou seja, por que honesto? Porque tem que ser homens que vão aqui, ó, falar a verdade, tem que ser homens que não vão ser levados pelas aparências, né? Honestos. Número 3, incorruptíveis. Por que incorruptíveis? Eles não poderiam aceitar nenhum tipo de dinheiro. Ou seja, homens de verdade que aborreçam a avareza. Ou seja, porque se eles são. O que é a avareza? O que está falando aqui sobre a avareza, né? Porque se eles são homens apegados ao dinheiro, eles poderiam ser subornados. Digamos que acontece um problema ali em Israel, entre duas famílias, a família mais rica chegava lá para o juiz e falava assim: olha só, essa causa aí, quero que você julgue para mim, eu vou dar um dinheiro aqui, não é isso? Então, para evitar isso, para que o pobre não fosse desprezado,
na sua simplicidade, esses homens eram homens incorruptíveis. Então, são três características aqui. Então, o Jetro, apesar de não fazer parte dessa família, né, de Deus, é um homem que está sendo aqui usado para poder nos mostrar que, através, né, primeiro, nós precisamos saber ouvir conselhos. Segundo, esses conselhos têm que ser de Deus. E terceiro, essas são as características daqueles que julgam. Então, isso aqui acho que é muito importante a gente entender que Moisés foi criado, que Moisés foi criado num ambiente completamente diferente, mas e Jetro também num outro ambiente, mas que agora ele consegue trazer para ele essas informações aqui importantes. Eu acho também importante aqui também a gente ressaltar a importância de Moisés, a humildade. Sabe o que eu vou chamar aqui? Do saber ouvir. Porque tem gente que não ouve. Você conhece alguém assim? Comenta aí. Pessoa que não sabe ouvir. Não sabe. Vou um pouquinho. A importância de saber ouvir. Quanta gente não sabe ouvir. Quantos líderes hoje sofrem justamente porque não ouvem. E é interessante que ele acha que só pode ouvir só algumas pessoas e não as outras, ou que ele julga, não o conselho, mas ele julga as pessoas. Se Moisés fosse julgar as pessoas, talvez ele não ouvisse o Jetro, porque Jetro não era parte daquele núcleo, né, inicial. Mas Jetro, ele era um homem que tinha o conselho de Deus. O conselho de Deus estava sobre ele. E muitas vezes nós vemos a obra de Deus sofrendo porque as pessoas justamente não sabem ouvir, não sabem entender, não sabem compreender, não sabem a importância do ouvir. Então, acho que é muito importante você frisar nessa aula não apenas a figura de Jetro, mas também a figura de Moisés em sua humildade, percebendo as suas dificuldades e agora deixando com que outra pessoa, só porque é a família dele, tudo bem, mas que não era ali do povo que ele estava gerenciando, tanto é que o Jetro volta para Midian para poder ali continuar, né, continuando o seu trabalho, e então Moisés vai conduzindo o povo. Então, isso é muito importante, é a importância de saber ouvir, 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 ouvir. Então, vou botar aqui a numeração para a gente ficar legal, aqui, número 1, número 2, a importância de saber ouvir. E o número 3, que eu acho importante aqui para a nossa introdução, o terceiro ponto que eu acho aqui importante, é a dimensão da capacidade. Aqui é uma verdadeira aula de liderança, né? A dimensão da capacidade. Por quê? Segundo o texto, ele não foi só dividir a carga, mas ele encontrou esses maiorais para que julguem o povo, que de acordo com as suas capacidades. Olha só, põe sobre ele maiorais de 1.000, de 100 e de 50. De 50 e de 10, ou seja, aqui são os níveis de capacidade. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que vai liderar, vai tomar conta de todo mundo, quer tomar conta de... Não, ele começou a botar de acordo com a capacidade. Uns vão ter capacidade para 1.000, outros vão ter capacidade para liderar 100, outros vão ter capacidade para liderar 50, e outros vão ter capacidade para liderar 10. E outros não vão liderar ninguém, vão simplesmente ouvir, aceitar. Então, aqui também um terceiro ponto é a visão da dimensão da capacidade humana. O líder ele tem que saber quais são as capacidades. Não adianta você pegar uma pessoa que só pode lidar com 50 e querer botar sobre 1.000. Né? Eu já vi outro dia na liderança alguém falar assim, não, se você pegar uma pessoa boa, né, que tiver com 1.000 pessoas, um pastor bom numa igreja de 1.000 pessoas, você pode botar ele numa igreja com 50, que ele vai fazer ali aquelas 50 virar 1.000. Mas se tu pegar um de 50 botar sobre 1.000, vai dar errado. Não necessariamente, porque cada um é de acordo com a tarefa que está trabalhando. De repente, você pegar um homem que trabalha com 1.000 pessoas e der ele 50, vai matar ele, porque liderar 1.000 não é mais liderar 50. Ele já passou por esse estágio. É bem verdade também que se tu pegar um homem que lidera 50 e botar 1.000, também é uma sobrecarga. Por isso que há uma dimensão aqui de sabedoria, de exercer a visão sobre cada pessoa e saber exatamente o que ela pode fazer e o que não pode fazer. Aqui é fundamental essa característica, essas três características dessa introdução, o conselho de Jetro,
quer buscar homens tementes a Deus, honestos e incorruptíveis, as características aí de um homem de Deus, daquele que lidera, daquele que trabalha, daquele que faz a obra, que são as que eu chamo aqui de 3 características de um líder de valor. Segundo, a importância de saber ouvir. E terceiro, a dimensão da capacidade. Então, o Jethro traz aqui uma dimensão importantíssima aqui dos conselhos. Podemos aprofundar ainda mais nessa introdução para trazer aqui algo agora mais, como eu vou dizer, mais complexo aqui de entender. Quem é Jethro? Vamos lá, a figura aqui, eu acho importante a gente pensar sobre isso. Vamos ver mais algumas coisinhas sobre Jethro, né? Há uma interessante discussão em torno do nome do sogro de Moisés, mencionado em diversos textos bíblicos em diferentes designações. Por quê? Em alguns textos, a gente vê o nome. Vamos trabalhar aqui nessa parte, quem é Jethro. Bom, primeiro ponto, né? Qual é o nome de Jethro? Quando aparece pela primeira vez, ele é chamado de Reuel. Reuel. Então, esse é o nome que aparece em Êxodo. Você pode conferir isso em Êxodo 2:16. Na verdade, o que nós podemos dizer é que Jethro não é o seu nome. Jethro é um título. Por isso que na Bíblia você vai ver várias referências sobre o nome de Jethro. Ele é chamado de Reuel, ele é chamado de Jethro, ele é chamado de Jeter, ele é chamado de Obabe, ele é chamado de Eber, ele é chamado de Queneu, ele é chamado de Putiel. Em cada lugar ele tem uma expressão e uma característica. Assim, Jethro é uma figura que aparece sob múltiplos nomes na Bíblia, refletindo tanto as tradições orais preservadas nos textos, quanto interpretações posteriores. Muitos estudiosos modernos entendem que Reuel seria o próprio nome e Jethro seria um título de honra, a sua excelência. Os demais nomes expressam tradições distintas. Então, o primeiro ponto que a gente está entendendo é que o nome dele é Reuel, tá? E que Jethro é, na verdade, um título. Aí você pode pensar assim, bom, mas como é que eu vou ensinar isso para os alunos? Bom, isso aqui é um título de curiosidade. Eu acho que é para você saber mais, aprofundar mais, e o professor tem que se preparar mais para dar aula. O que mais, né, que nós sabemos, então, sobre Jethro? Nós sabemos que Jethro é descendente de Quetura, esposa de Abraão. E quem foi Quetura, né? Quem foi? Quem foi então Quetura? Quetura era africana. Não me lembro agora se ela é exatamente. Deixa eu ver. Era africana. Quetura era africana. Então, Abraão se casa com essa mulher. Como é que é essa história? Bom, o sistema é o seguinte: ele casou primeiro com Sara, não teve filho, depois teve Agar, que também é africana, egípcia, e tem o Ismael. Ismael, então, é rejeitado, a Agar também é rejeitada, depois que nasce o filho Ismael. Enquanto isso, Sara tem também Isaac, filho da promessa, mas Sara depois morre, ele já está idosa, morre, e Abraão, então, tem a esposa Quetura, que é africana. Então, Jethro é da descendência de Quetura, portanto, ele é um homem negro. E isso é importante a gente frisar isso, né? Por que é importante frisar? Porque durante muito tempo ainda tem essa ideia, né, de que os africanos são um povo amaldiçoado. O racismo, né, que ainda existe hoje no Brasil, sobretudo, tem muita questão de um ranço religioso por trás. A ideia do pecado, do Egito, da escravidão, tudo está ligado no nosso subconsciente, de maneira que quando se fala em África, pensamos em pobreza, pensamos em demônios, pensamos em uma série de coisas que não são reais. E muitas das vezes usamos a Bíblia, né, como um escudo, como um motivo para poder afirmar os nossos preconceitos. Mas a Bíblia não é preconceituosa. O que acontece é uma leitura enviesada da Bíblia. E essa leitura enviesada está até os dias de hoje. E é importante, na escola dominical, a gente desmistificar isso, né? Mostrar como é que a África está presente e como Deus não faz distinção de pessoas. Inclusive, alguns acreditam que seria Jetro o primeiro gentio, né? Já no Antigo Testamento, poder mostrar como é que a formação do povo de Israel não é exclusivista, mas que depende de outros povos, como no caso aqui, Jetro, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Outra questão interessante é que ele é pai de Zípora.
O que muita gente não fala sobre a história de Moisés é que Zípora foi fundamental na relação familiar de Moisés. Porque em Êxodo 4, 24 e 26, Deus quase mata Moisés. E sabe por que Deus quase mata Moisés? Porque Moisés não havia feito a circuncisão. É Zípora que realiza a circuncisão do seu filho, algo que Moisés deveria ter feito. Por isso, ele volta para Midian, para aquela terra que eu mostrei para vocês, e só se reúne a família em Êxodo 18, trazida por Jetro. Poucos falam que houve um conflito conjugal sério ali, que provavelmente impactou a liderança de Moisés. Jetro reaparece como reconciliador, reunindo a família e protegendo os vínculos familiares do líder de Israel. Então, segundo essa versão, é que é Zípora que faz a circuncisão, e é por isso que Moisés estava afastado da sua família. Então, uma versão diz que ele estava afastado da família porque foi buscar o povo de Israel, e a outra versão diz que não. Ele foi buscar o povo de Israel, ele entrou de novo em contato com a sua família, mas acontece que Moisés não fez a circuncisão, Deus irou com Moisés, e aí Zípora pega, leva o menino para a terra de Midian, onde seu pai era o sacerdote, e ali faz a circuncisão. E deve ter ficado lá brigada, e aí Jetro agora retorna com a mulher e com seus filhos para devolver a Moisés. É no momento que se dá aí essa reconciliação. Jetro também é uma figura profética universal do reino de Deus, porque ele reconhece que Jeová é o único Senhor. E esses conselhos que ele vai dar molda a nação de Israel. Isso antecipa a missão de Israel como luz para as nações, que está em Isaías 49:6, e aponta para o Novo Testamento, quando os gentios aqui estão ali colocados. Deixa eu colocar aqui. Gentios. Apontando para quem no Novo Testamento? Você que sabe Bíblia, para Cornélio. Quando Pedro ali fica naquele negócio de não pregar para todas as criaturas, e aí o Senhor fala assim, vai lá até Cornélio, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Então aqui Jetro também tem essa relação aqui desse povo que não é povo de Deus, mas que está junto com o povo de Deus, quebrando as barreiras sociais e étnicas, né, na nossa cabeça que a gente cria divisão. Ok? A história de Jetro e Moisés é muito mais do que um bom conselho de liderança, uma declaração profética sobre a universalidade da salvação. A salvação chega a todos. Ou, em outras palavras, Deus não faz, né, acepção de pessoas. Aqui estou escrevendo com mais pressa, então Deus não faz acepção de pessoas. Aqui está Jetro, um homem negro, o primeira figura que é africano, aliás, não, o primeiro que já tinha aqui, que é Zípora, né, mas agora de homem, Jetro é esse homem importante, conselheiro, que vai trazer aqui uma missão, um conselho podemos dizer, né, um conselho de Deus para Moisés, que vai ser fundamental para resgatar aí a dignidade do povo, dar uma sobrevida a Moisés, porque ele falou assim, do jeito que você está fazendo aí, vai morrer você e vai morrer todos aqueles que te ouvem. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Acabamos a nossa introdução e a gente já vai partir aí para a nossa aula de hoje. Vem comigo aí, dando glória. Se você não é inscrito no canal, agora você tem que se inscrever, hein? Muito material, muita coisa boa que a gente está produzindo. Depois eu vou mandar isso aqui tudo para os nossos aí apoiadores, você receber todo esse conteúdo. Bom, conhecendo Jetro. Vamos lá, então, conhecendo Jetro. Aqui a gente já falou, Jetro é o nome hebraico que significa excelência. E aqui a gente já aprendeu, deixa eu botar aqui para vocês aqui, que é o título. Por isso que o autor está dizendo para a gente que o título é excelência, porque excelência não é um nome, é um título, beleza? Então aqui é excelência, o excelente, também chamado de Reuel. Então Reuel é o nome, a gente aprendeu isso lá, não preciso voltar. Jetro era sacerdote na terra de Midian, é um dos filhos de Abraão com Quetura. Ok? Então, olha só, descendência realmente de Quetura. Era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Aqui não é filho, mas descendente, né? Porque não teria tempo hábil de Abraão, porque só o povo de Israel ficou 500 anos, então, na escravidão. Então, aqui não é filho direto, é descendência, ok? É um dos filhos de Abraão com Quetura. Aqui corrige, tá? Uma corrigidinha,
tá? É descendência, acontece. De bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento, e eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então aqui a gente já conheceu o Jetro, né? Não preciso repetir, é aqueles desde que eu fiz para vocês. 1.1, maior que todos os deuses. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito para tirar o povo. O coração de Jetro se alegrou, e aqui Jetro, vou dizer assim, converteu, né? Se converte. O coração de Jetro se alegrou e se converteu. Então bendisse o Senhor e reconheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel com soberba. E aqui é interessante, aqui então o papel de Jetro, né, maior que todos os deuses. Nesse tópico ele está falando aí sobre Jetro reconhecendo aqui. Bom, aqui vocês estão esperando que eu não estou nem escrevendo muito, porque isso aqui está lá no próprio texto que a gente está estudando, que a gente já viu lá atrás. Jetro, o bom conselheiro. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas no deserto, no Monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos. Jetro se preocupou muito com o excesso de trabalho de seus deuses, em conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar. Ele ficou preocupado. Aqui está contando a história, né, gente? Assim, uma demonstração de sabedoria e bom senso, pensando em aliviar o genro daquela árdua tarefa. Não é bom que fazes, né? Tu vai morrer sozinho desse modo que você fez. Então aqui eu vou destacar alguns pontos aqui. Jetro, o bom conselheiro. Quais são as características aqui? Porque a gente não ficar, né, o texto pelo texto, né? Ele, primeiro, observou. Primeiro passo, ele observou, ele olhou. Ele chegou e observou. Observou o que estava acontecendo. Moisés em pé, ali julgando, né? 600 ficou ali observando e vendo que ele estava julgando 600 mil pessoas sozinhos. Então, o primeiro passo para ser um bom conselheiro é observar. Tem que ter uma observação. Você aí da sua igreja, observa. Não é julgar, é observar. Poxa, como é que o pastor... Tem gente que não vê nada, vai para o culto, volta para o culto, o obreiro que vai para o culto, não observa nada. Ele fica ali parado, cego, não vê coisa alguma. Você tem que observar as coisas, ver o seu pastor, como é que está trabalhando, não com ar de crítica, mas tentar ajudar. Poxa, aquilo não está bom, o pastor está sozinho naquilo, meu professor está sozinho naquilo outro e não vai conseguir lidar. Então, primeira questão, né, de um bom conselheiro é observar. Né? Depois do bom conselho, de você observar, é você falar. Né? Não adianta você observar se você não falar. E aí é interessante que é falar em amor. Por que eu acho isso importante? Porque muita gente quer falar, mas fala de forma rude. Observe que o Jetro falou assim: olha, não é bom o que tu fazes. Ou seja, ele não chegou criticando Moisés. Moisés, não tem jeito, isso está errado, vai dar problema e tal, não é assim que se faz, você não sabe de nada. Ele simplesmente falou assim: olha, o que você está fazendo não está sendo bom. Ou seja, pode melhorar, né? Várias formas de você dizer uma coisa. Ele consegue fazer isso. Ele vai falando devagarzinho, falando assim: olha, o que você está fazendo não é bom. E depois da observação, então primeiro, ele observa, segundo, ele fala em amor, né? E aí ele faz a proposta. Ele proposta. Porque não é só falar, é também propor. Porque muita gente fala assim: ele podia falar assim, ó, que você está fazendo não é bom. Propor com sabedoria. Dá uma pregação aí, não dá? Propor com sabedoria. Porque muita gente pode até propor, mas não tem sabedoria. Ou então fala, mas não sabe o que fazer. Pastor, isso não está bom. E o que eu faço? Não sei, mas não está bom. Você já conhece alguém assim? Não sei, mas não está bom. Não sei o que está faltando, não, mas está faltando alguma coisa. Não sei como é que está cantando, mas tem alguma coisa errada. Aí não adianta. Aí você vai ser só um crítico. Aí você vai trazer a crítica pela crítica. Não. Aí não serve. Você tem que propor. Falar assim: olha, eu acho que você está fazendo errado. Eu posso te ajudar? Posso te dar um conselho? Olha, faz assim, faz assim, faz assim. Cabe ao líder ouvir ou não. Cabe ao líder aceitar ou não. E Jetro ficou com o seu coração muito tranquilo. Eu acredito que se Moisés não aceitasse o que ele estava falando, ele ia levar de boa, pegar ali a sua família e ia voltar lá para o exército midian, como ele voltou, mas com um senso de dever cumprido. Eu vou colocar aqui, precisamos de quê? De bons conselheiros. Glória, como precisamos, hein? Precisamos de bons conselheiros. Como a gente precisa de bom conselheiro. Teu pastor precisa de bom conselheiro. Se você é um pastor, procure homens que sejam bons conselheiros, que possam aí ajudar. 1.3, Jetro diz o que fazer.
que é o que eu falei com vocês, né, que é o falar, né? Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao mostrar em Moisés, dizendo o que ele precisaria fazer. Moisés deveria ensinar todos os estatutos e leis ao seu povo, treinando todos conforme os parâmetros da administração e comportamento que Moisés havia estabelecido. Assim, Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança aplicável na vida e dos negócios. Por quê? Ele é interessante porque ele não tira de Abraão, de Moisés, a força, mas ele dá a Moisés a tarefa principal dessa liderança. E aí eu vou escrever aqui rapidinho, aqui ó, na liderança, ele não tira de Moisés, o líder, ele coloca outro, ensina a outros, que ensina os estatutos, as leis a outros, que vão ser o quê? Multiplicadores. Multiplicadores. Então agora nós temos multiplicadores. A obra de Deus precisa de multiplicadores. O pastor não pode fazer nada sozinho. E aqui entra que eu falei lá da capacidade. Homens de 1.000, homens 500, de 100, de 50 e de 10. Então, de acordo com a sua capacidade. E as causas maiores, você vai julgar. Então, não é você apenas dizer que as pessoas têm que fazer. Então, liderança é multiplicar e delegar. O que é delegar, gente? Aí, o que é delegar? Delegar é passar tarefas, é entender que você não pode fazer tudo sozinho. Escreva aí para mim, comente o que é delegar. Delegar é não querer fazer tudo sozinho, não querer resolver o mundo. É delegar. Jesus delegou. Jesus delegou. Dê para mim um exemplo de que Jesus delegando funções. Várias. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, ele chama seus discípulos e fala, vai lá e vocês vão encontrar a casa onde vai ser feita a nossa última ceia. Né? Então, ele delega funções, ele dá funções àquelas pessoas. Jesus multiplicou os pães, mas chamou os discípulos e deu a eles, repartiu entre eles, para que eles pudessem distribuir. Se você não delegar a função, você não vai ser um bom líder. Ele consegue delegar a função. Agora, finalizando aqui, o importante é que ele assume responsabilidade. Por quê? Jetro vai dizer o seguinte, olha, os casos maiores você vai julgar, ou seja, não é delegar não é jogar na mão dos outros. Resolve aí, não quero saber não, mas se der problema, já viu, hein? Não, não é isso. Delegar é você distribuir as tarefas e saber que todas elas são também suas atribuições, você não pode se eximir disso, porque é uma tarefa também sua, e por isso você deve treinar, mas também entender que as casos maiores que fogem da alçada dos de 1.500, 100, 50 e 10, você vai julgar. Então Moisés diz a esses maiorais, olha, as causas maiores você traz para mim e eu vou julgar. Então, olha que interessante, né? Liderança é criar multiplicadores, vamos lá agora fechar aqui. Liderança é criar multiplicadores, tá? É delegar função e assumir responsabilidade. Gostou? Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Tudo isso e muito mais você aprende no Centro de Estudos Boa Semente, onde você trabalha aqui com a gente, tem curso de liderança. Deixa eu botar aqui no cantinho aqui, ó. Deixa eu botar outra caneta para você não esquecer mais do que eu vou falar para você. Ó, no Centro de Estudos Boa Semente, você vai ter curso de liderança, de capelania e de obreiros. Aí, ó, não perde essa oportunidade aí de fazer o cursinho, não. Vai ser bênção para a sua vida, tá? Vai ser bênção. Centro de Estudos Boa Semente. Centro de Estudos Boa Semente, esses cursinhos aqui, vou deixar aqui o quadrinho aqui, vou deixar esse quadro aqui por enquanto, para você não esquecer, tá? De fazer aqui o nosso link, e o link está aqui embaixo, link na descrição. Bom, muito bem. Número 2, aprendendo a ouvir. Olha, agora vamos a essa importância de aprender a ouvir. Você é um bom ouvinte? O sábio Salomão disse que tolo faz o seu caminho reto aos próprios olhos, porém na multidão dos conselhos existe segurança. Esse é um bom paralelo entre o tolo e os sábios na condução da sua própria vida. Quando buscamos ao Senhor em oração, andamos sob a direção do Espírito Santo e nos leva a construir relacionamentos saudáveis que somam em nossa caminhada nesta terra. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem. E aqui eu quero chamar a atenção para você de uma palavra.
a diferença entre o tolo e o sábio. Aí você vai dizer assim, bom, o tolo não ouve. Primeiro ponto, né, o tolo, vou botar outra caneta aqui, o tolo não ouve, o sábio ouve. Por isso a Bíblia diz, repreende o sábio... Eita, tô botando ver. Repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Está em Provérbios. Repreende o tolo, ele se tornará mais tolo. Agora, tolo não é também burro. É diferente de burro, de alguém burro. Alguém pensa assim, fulano é um tolo, é um burro. Não, não é isso. O tolo é aquele que se julga muito esperto. A Bíblia fala sobre, Jesus falando sobre isso, sobre o tolo e o esperto, o sábio, ele fala que o homem prudente é aquele que constrói sua casa na rocha. O homem tolo é aquele que constrói a sua casa na areia. Observe que esse homem tolo não está sendo burro. Na verdade, ele está sendo muito esperto. Esperto até demais. Como diz aqui no Rio de Janeiro, malandro demais se atrapalha. Ele é tão esperto que ele pensa, vou ganhar tempo, vou ganhar dinheiro, vou economizar material e vou construir mais rápido. Isso é inteligente? É inteligente. Do ponto de vista de recursos financeiros, é inteligente. Por quê? Porque ele está construindo mais rápido, ele está ganhando mais dinheiro, ele está, né, poupando tempo, então ele está construindo. Então, e não é uma inteligente? É inteligente. Só que é uma sabedoria que é uma sabedoria enganosa. Aliás, é uma inteligência enganosa, porque ela é fraudulenta, porque ela é mentirosa, é o espertalhão. O tolo é isso, ele pensa que é inteligente, mas ele não é inteligente, ele é um tolo. Então, esse homem que constrói a sua casa na rocha é um homem sábio, um homem prudente. O cara que constrói a casa na areia, ele pensa que é esperto, mas quando vem um problema, dá ruim, como a gente diz aqui no Rio. Então, essa é a diferença. A Bíblia está falando, o que ele está falando aqui, que o homem tolo, ele não escuta conselho, ele não ouve. Por que ele não ouve? Porque ele é esperto demais. Ele acha que sabe tudo, ele acha que não precisa de conselho, ele acha que não precisa de ninguém, ele acha que a pessoa que está dando, ele julga a pessoa, quem é fulano para me aconselhar, quem é ciclano para falar nisso, que ele, como nós aprendemos na introdução, ele podia dizer, quem é meu sogro, nem é do povo de Deus aqui, nem é do povo de Israel, nem está no nosso meio aqui, é lá de Midian, sacerdote de outro Deus, como é que pode? Mas ele não, ele foi sábio, ele aprendeu a ouvir. Então é importante frisar isso, a importância de saber ouvir. O sábio ouve, o tolo não ouve, ok? Então, isso aqui é fundamental. Deixa eu só tirar o burro daqui, porque senão vai ficar parecendo aqui, o tolo não é burro. Vou botar entre aspas, né? Ele, esperto, entre aspas. É esperto demais, né? É esperto demais. Cuidado, irmão. Esperto demais se atrapalha, né? 2.1. Jetro e Paulo para hoje. 2.1. Jetro e Paulo para hoje. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus que soubessem ensinar os outros. Embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, enquanto Paulo prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder, a verdade é que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial para hoje. Então, tanto aqui como Jetro, como Paulo, eles são conselheiros, né? E eu acredito, como eu mostrei para vocês, que o Jetro dá conselhos também espirituais, porque ele fala dos homens serem tementes a Deus. Então isso é importante. Então também tem uma questão ali espiritual. E no frisar dessa lição no 2.1 é a importância aqui, ó, como ele está falando aqui, ó, para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial. O que está faltando hoje na nossa liderança? Né, que você pode frisar aqui. O que a gente está faltando? Falta ouvir, falta delegar funções, porque a pessoa não ouve, delegar funções, isso é muito importante. Falta ouvir, falta delegar funções, né? As pessoas não delegam essas funções, elas querem o quê? Acarretar, elas querem trazer tudo para elas. Falta o quê? Descentralizar. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Medo. Líderes medrosos. Tem medo de delegar a função porque tem medo. Fulano vai crescer muito. Daqui a pouco está no meu lugar. Irmão, se você tem a unção de Deus, você não pode estar preocupado com isso. Se você tem a unção de Deus, você não pode ter medo de alguém. Como aconteceu lá em que Saul, né, quis detonar Davi
por causa de ciúmes, egocentrismo e por aí vai. Vou botar pontinho, pontinho, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá vendo como é que é interessante? Como é que a escola dominical é o maior seminário que a gente pode ter, né, irmãos? 2.2, o melhor conselho está na Bíblia. E aqui é interessante que o autor já traz para a gente a importância da Bíblia Sagrada, que vai ser aquele a nosso norte. Porque aqui na igreja a gente usa administração, a gente usa a liderança, a gente usa as tecnologias, a gente usa ciência, antropologia, história, psicologia, mas a nossa matéria-prima é a Bíblia. Ok? Então, a nossa matéria-prima é a Bíblia. O problema é que nós hoje estamos deixando a Bíblia para colocar a psicologia, para colocar a metodologia, a ciência, técnicas de liderança, a história, a filosofia no lugar da Bíblia. Não, a Bíblia é o nosso manual. É por aí que a gente segue. E aí é interessante porque, no meu conceito de Bíblia, a Bíblia não é um livro racista nem preconceituoso, mas o conceito, a leitura que se faz dela. Daí a importância de saber para você poder interpretar, para você não gerar morte com a própria Bíblia. Mas vamos lá, 2.2, o melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos de repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Provérbios 1, 25 e 26. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo do vosso temor. Então, por que eu vou botar aqui a Bíblia como base? Né? A Bíblia como base de fé. O melhor conselho está na Bíblia, mas eu preciso saber ler. 2.3. A procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. Mas cuidado aqui, a gente viu que Jétro nem era do povo de Deus, mas Deus deu conselho. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Vejamos o que devemos nos perguntar nesses casos. É para edificação? Aí eu vou fazer um esquema aqui, ó. Vamos botar aqui, como saber se conselho é bom. Edificação. Esse conselho edifica ou destrói? Esse conselho abençoa ou amaldiçoa? Segundo, é para exortação. Exortação é o quê? Correção. Colocar no caminho certo, ok? Exortação, ou seja, é para corrigir aquele erro que está sendo acontecendo. E terceiro, é para consolação. Essas são as três características de um bom conselho. Edificação, exortação e consolação. E tudo isso aconteceu com Jétro. Jétro vai edificar a prática, consertar, exortar, corrigir e vai consolar, porque vai trazer vida. Moisés ia morrer muito cedo, se caso ele não fosse um homem que ouvisse a palavra. Agora, ele bota 1 Coríntios, o autor bota para a gente 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que fala justamente sobre a profecia. As três características aqui da profecia. 1 Coríntios, 14, versículo de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Assim, versículo 3. Mas o que profetiza, fala os homens para edificação, exortação e consolação. Então, os conselhos têm que ser como uma profecia. Os conselhos têm que ser como uma profecia. Deixa eu botar aqui a referência para ficar bem bonitinho o nosso quadro, né? 1 Coríntios 3. Tem que ser como uma profecia. Ok? Muito bom. Olha que legal. Ó. Como uma profecia de Deus. Os bons conselhos, né? A procedência do conselho. E aqui eu quero de novo frisar aqui com você. Não julgue ao profeta. Julgue a profecia. Então, o conselho pode vir até de uma pessoa ímpia, porque senão a gente vai ficar naquele erro do exclusivismo, né? Não vou ouvir porque é um ímpio que está falando, então não posso ouvir. Ora, o ímpio tem bom conselho. Tem muita gente que está em outra religião que são pessoas que Deus pode usar para você. Então não fique esse negócio de, não, só vou ouvir servo de Deus, porque tem muitos servos de Deus que têm maus conselhos. Já viu lá a história do profeta velho e do profeta novo? Fala comigo, profeta velho e profeta novo. Então vai lá estudar a Bíblia lá e você vai ver o que eu estou querendo dizer para você com você. Tá gostando? Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, ficou bonitinho o nosso flipchart digital, né, irmãos? Isso que você pode fazer no seu print-tela e você faz aí na sua escola. Ah, pastor, eu não tenho
esse material. Não tem problema, você faz isso aí, ó, é só você printar a tela e você vai escrevendo aí e vai fazendo. Eu faço assim porque fica mais prático. Número 3, rejeitando os maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo os conselhos dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Lembrando que ímpio não é igual não crente necessariamente. Ímpio é um homem mau, é um homem cruel, tá? Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e nos seus bons conselhos. 3.1, conhecendo o conselheiro. Vou andar aqui porque também, deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar, mas acho que é bem rápido agora. Conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos a Deus, corrompendo nossos bons costumes. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Então você não vai ouvir conselho de qualquer pessoa. Você não pode ouvir o conselho de qualquer pessoa. Então, como que eu vou saber se esse conselho é de Deus? Eu preciso que o Espírito de Deus. Ao receber um conselho, pergunte ao Senhor: esse conselho é de Deus? Esse conselho é teu? É para sair para essa guerra? É para sair para essa peleja? É para fazer esse negócio? Não é qualquer conselho que você vai ouvir. Esses conselhos, como ele diz aqui, conselhos que vêm são bons, né? Algumas pessoas já recebem conselhos tão ruins. Tem pessoa que dá conselho para separação, tem conselho que, separa, larga teu marido, não sei o que lá, bate mesmo, se fosse você, fazia aquilo outro, pegava uma faca, não sei o que. Não faça isso. Não vá no conselho dessas pessoas que são ímpias. Quando você recebeu o conselho, você deve levar aquilo ao Senhor. Né? O Senhor é que tem a última palavra. Então você deve consultar a Deus, consultar a Bíblia. Esse conselho que você recebeu tem aqui, ó, essa edifica, exorta, consola. Se não, então esquece o conselho que você está recebendo. Você ouve o conselho, mas você não pode colocar em prática. Chegamos à hora do nosso anúncio. Chegou a hora da gente conhecer as pessoas que estão doando para o canal Boa Semente, estão mandando um alô. Como é que você faz isso? Você escreve a palavra mágica, manda um alô. A palavra é manda um alô. Deixa eu ver quem mandou alô aqui pra gente. Miguel Arcanjo, manda um alô para Goiânia, assistindo sempre as suas aulas aqui. Deus abençoe a sua vida e família também. Muito obrigado. Tá aí um coraçãozinho para você. Miguel Arcanjo. Joniel Gonçalves, manda um alô para De Madureira, Jardim Paulista, Taubaté, São Paulo. Sou da PIB, Joniel. Eu sou presbítero, Joniel. Muito obrigado, Joniel. Deus abençoe. A Raquel B1859, manda um alô para Adebrais, Jardim Lídia, São Paulo, pastor Josué de Campos e pastora Débora. Tá mandado. Gilcena 17, manda um alô para os irmãos da De Madureira em Subaúma, Bahia. Coladíssima nesse canal no próximo trimestre. A paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor, irmã Gilcena. Garcia. Aí, letra pequenininha da gente ler. Garcia. A idade vai chegando. Garcia Nelro Rodrigues. Manda um alô para Adebrais do Ceará, no Carlito Pamplona. Tá mandado, irmã Garciana. Leniel da Ferreira. Manda um alô para a Assembleia de Deus em Águas Lindas, Goiás, pastor Cosme, irmã Leninha. Tá aí, tá mandado. Deus abençoe. Odete tá falando assim, manda o meu alô. Tá mandando. Garcia Rodrigues, de novo, manda um abraço. Tá bom, irmã Gessiane, agora acertei. Gessiane Rodrigues. Eita, Gessiane Rodrigues. Foi ela que falou lá em cima. Me perdoa, minha irmã. Manda um alô para Adebrais do Ceará, no Carlito Pamplona, é a irmã Gessiana Rodrigues. Então, essas pessoas aqui mandaram um alô pra gente. Olha que coisa linda. Deus abençoe a todos eles. Tem muita gente que mandou também na outra lição, que é outra lição, não foi nessa lição, foi na lição anterior. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui qual foi a lição, na lição 12. Deixa eu ver se tem alguém que falou manda aqui, só para a pessoa não ficar triste, né? A pessoa ficar triste aí, ó, aí já vai desviar, a palavra manda, deixa eu ver se tem alguém. Manda, que o pessoal fala, o senhor não tá lendo. Cássia Aparecida, paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô para a ADM São Paulo.
São Pedro, ADM São Pedro, SP, tá mandado, Mancássia. Abigail tá falando, pastor, amo suas aulas, manda um alô para os irmãos em Barra Mansa, pastor Hildo, irmã Abigail, Deus abençoe. César Fraldas está dizendo, manda um alô para Madureira, Sabaúna, Bahia, pastor João Evangelista. E Rogério Espíndola está dizendo, manda um alô para minha esposa, somos fiéis às suas aulas. E Jefferson Albino está dizendo, manda um alô para o Francisco Morato. Tá tudo mandado. E a irmã Gessiane está lá no 12 também dizendo, ó, paz do Senhor, pastor, amo ouvir as suas aulas maravilhosas, manda um alô para Madureira das Quadras. Tá aí, tá mandado. Deus abençoe a todos e todos os semeadores e semeadoras do Brasil. Agora deixa eu ver quem mandou um dinheirinho para cá, hein? Vamos ver se tem alguém que mandou uma grana para cá. Você também pode mandar a sua grana para cá, pode fazer um Pix, mas também pode, deixa eu ver aqui, com valeu demais. Quem tá falando aqui com valeu demais? Meu Deus, ninguém mandou um valeu demais para mim, tô triste. Ninguém mandou um valeu demais, meu Deus. E o membro? Deixa eu ver se o membro falou. Se membro algum falou aqui no canal. Olha, Angelita é membro do canal. Walter Santos, Cristiano Azevedo, Odete Silva, Noemi Pereira, Noélia Vieira, Anderson Kleber, olha aí que maravilha, os apoiadores do canal, os membros do canal, apoiadores não, membros, né? Angelita também é membro do canal, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí, todos os membros do canal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso alô e você pode mandar um alô também, né? Aí, para nós, é só escrever a palavra manda. E deixa a gente voltar aqui para os nossos nosso anúncio. Aqui tá 0, valeu demais. Eu fiquei pobre hoje, porque não teve valeu demais. Eu não toquei o sininho e ninguém ganhou hoje, né? Ninguém ganhou nada. Vamos lá, 3.2. Eita, o que eu escrevi aqui, meu pai? Que nem eu tô sabendo o que eu escrevi aqui. Cadê? Analisando os... Eita, vou corrigir. Pode achar que eu vou corrigir. Analisando os conselhos. Eita. Analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não colocar em prática de imediato. Primeiro, busque uma direção. Foi o que a gente falou, né? Depois, confronte a orientação recebida com seus princípios. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Moisés sentiu firmeza na estratégia de seu sogro, Jetro, e fez tudo o que lhe disse, sendo bem-sucedido. Então, isso é importante, você analisar o conselho que você recebe. 3.3, cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo. Ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, observe, avalie, questione e, principalmente, consulte ao Senhor. Então, observe, avalie, questione e consulte ao Senhor. Conclusão: todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Na conclusão, o que a gente pode colocar? Analisar, avaliar e executar, ok? Analisar o conselho, avaliar à luz das Escrituras e executar. Esse aí é o que nós devemos fazer. Na próxima lição, nós vamos aprender sobre Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Tem um e-book que a gente preparou, que você pode baixar aqui e saber mais sobre Jetro, que não deu tempo da gente falar no vídeo de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo.
Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.